Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Civil 1. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar o conhecimento, aprender com vocês, né? O professor sempre aprende com os alunos, este é o aspecto positivo, e principalmente na condição de advogado, a gente está sempre evoluindo, tá? A gente está sempre estudando, sempre aprendendo, tá? Então, hoje, nós continuamos a estudar os requisitos da petição inicial. Como eu falei anteriormente, nós já estudamos as questões de competência para definir o endereçamento, vimos como é que se faz o endereçamento, tanto para vara judicial, para vara civil, para vara de família, vimos também para o juizado civil especial, como é que a gente faz o endereçamento, para a Justiça Federal, tá? Para o Juizado Especial Federal, a Civil Federal também, tá? Na sequência, nós trabalhamos as questões de qualificação, tá? E hoje, tá, nós avançamos um pouco, ainda estamos lá no artigo 319, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando, é sempre importante vocês também abrirem o CPC, terem essa familiaridade, tá? Porque o CPC, se a gente olha para ele, nós vamos ver que ele acaba tendo as orientações, como, por exemplo, aqui no artigo 319, se eu tenho dúvidas como é que se faz, como é que se elabora uma petição, você vem aqui e ele apresenta exatamente todos os passos da petição, tá? Então, vamos olhar o inciso primeiro que nós já estudamos, o juízo a que é dirigida a petição inicial, tá? Nós já trabalhamos que a gente precisa pensar antes a questão da competência. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca, tá? Ou da vara civil da comarca, né? Quando a gente não tem, ou da vara judicial da comarca, tá? Do juizado especial civil da comarca. Então, esse é o endereçamento padrão que nós utilizamos. No direito, a gente tem algumas formalidades. Depois, o segundo ponto que nós trabalhamos aqui foi a questão da qualificação. Quais são as informações obrigatórias, importantes, que precisam constar, e há outras também informações que tradicionalmente a gente coloca ali na petição inicial também, tá? E o inciso terceiro, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Vamos pensar numa ação de alimentos, né? Qual é o fato, tá, que a gente tem? Tá? Numa ação de alimentos, a gente tem uma criança, né, um infante, né, que a gente pode, o menor púbere ou impúbere, tá? O que é o menor púbere? É aquele que tem entre 16 e 18 anos. O menor impúbere é aquele que tem entre 0 e 16 anos, tá? Que ele precisa, a sua subsistência precisa ser provida a um vínculo jurídico que liga ele, né, com o réu, tá? E este réu, voluntariamente, ele não presta esta assistência. Essa criança tem inúmeras necessidades. Aliás, essa necessidade, ela é presumida. Então, vocês estão percebendo, tá, que nós, ao mesmo tempo que nós estamos apresentando os fatos, nós estamos apresentando os fundamentos jurídicos, tá? Eu perguntei para vocês, na fala que eu fui fazendo, tá? Eu citei algum artigo da lei? No primeiro momento, não. Então, vocês estão percebendo que o fundamento jurídico, tá, a descrição, eu não preciso apenas utilizar de artigos. É importante e eu devo usar artigos, e eu cobro nas disciplinas práticas que eu ministro, justamente por quê?
Na prova da ordem, a colocação do fundamento legal, ela é pontuada. Se o acadêmico não coloca, ele perde pontos naquele pontinho que ele precisa trabalhar, tá? Então, por isso que é importante, e aqui eu cobro que a gente coloque os fundamentos legais. Onde é que estão os fundamentos legais, né, para uma ação de alimentos? Se eu estou pensando os fundamentos legais, eu preciso ir aonde, meus amigos? Código Civil, tá? Alguém, por exemplo, poderia me apontar algum artigo do Código Civil que fala dos alimentos? Não sei se alguém escreveu. Não, ninguém escreveu. Então... É o 1600, eu não sei se seria o 1694. Exatamente, 1694. Vamos lá, tá? Eu não estou compartilhando a tela, não, né, gente? Não. Então, imaginei que estivesse compartilhando, mostrando para vocês. Então, tá. Vamos aqui. Eu abri, pessoal, o que eu estou abrindo aqui? O Código Civil, 1694, tá? É exatamente o primeiro artigo que começa a falar sobre alimentos, tá? Então, aqui nós vamos encontrar o 1694, que é um artigo importante para a gente utilizar, principalmente, né, os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia, tá? Mas aqui não é o caso, tá? Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Mas por que aqui está falando da fixação de alimentos? Não sei se alguém pediu a palavra, não? Eu acho que não. Porque aqui, podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitam, tá? Parentes, daí por isso da necessidade do vínculo jurídico, tá, gente? Uns podem pedir uns aos outros os alimentos que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, tá? Inclusive para atender às necessidades de educação. Então, vocês vão criar este caso, tá, gente? Vocês precisam criar este caso, tá? Se vocês não... é um caso fictício, ok? Tá? Mas a partir daí que vocês vão trabalhar, tá? Deixa eu ver, parece que alguém pediu a palavra. Eric, pode falar. Professor, o 1696 do Código Civil é mais uma dúvida acadêmica. O senhor já viu casos da prestação de alimentos de filho para pai, porque o dispositivo fala de uma reciprocidade? Sim, já. Tá? Em muitas situações, né, que os pais eles estão em situações de vulnerabilidade, tá? Ou de dependência, tá? Eles podem, tá, pedir aos filhos. Hoje, a gente tem uma situação que a política social brasileira, do Estado, né, tem alguns programas que são bem importantes. Por exemplo, se tem uma família, tá? Se tem uma família que não tem renda e tem uma pessoa idosa acima de 65 anos, a gente tem alguma alternativa do ponto de vista do Estado brasileiro, da política social, né, do Estado brasileiro para atender às necessidades desse idoso? A gente tem? Não sei se escreveram. A gente chama o LOAS, né? Mas ali, a tia Ellen escreveu, né?
é o benefício de prestação continuada, né, que é o BPC, que a gente chama, tá? Então, a gente tem essas políticas públicas, né? Tem a questão da aposentadoria por idade, mas tem algumas pessoas que não se encaixam. Daí tem essa segunda alternativa, que é o benefício de prestação continuada, dependendo, né, da renda. Mas eu já tive situações que os pais pediram para os filhos, sim, tá? Inclusive no núcleo de prática jurídica ali da Faculdade Senec de Gravataí, tá? Que uma mãe, ela pedia para uma das filhas alimentos. No escritório eu não tive essa situação, gente. Voltando aqui, tá? Nós estávamos vendo o artigo 1694. Tem mais alguma outra situação que a gente pode usar? Mais algum outro artigo? Mais alguma outra situação? Professor, fala. Tem uma situação lá na defensoria Sim. que sobre alimentos, em que a filha ela solicita os alimentos à mãe e à sogra. Ela perdeu o marido, ela não está trabalhando, ela está desempregada, os 2 filhos são menores, ela não tem condições nenhuma, a mãe dela tem condições financeiras e a sogra também. Então, ela entrou na defensoria para solicitar para que a mãe e a sogra viessem suprir essa necessidade dela. Eu entendo como viável, né? Num primeiro momento, se elas têm condições, tá? E até eu vou dizer para vocês, nós temos muitos casos de pessoas que trabalhavam na informalidade, que trabalham na informalidade, tá? E o que acontece com essas pessoas que trabalham na informalidade? Por exemplo, que faleceram agora em função do Covid. Eles têm aquilo que a gente chama qualidade segurado, que é vínculo com o INSS, eles não têm. Então, essas pessoas, meus amigos, a única alternativa é o quê? A ajuda da família, porque o Estado, a política social, ela exige que a pessoa tenha vínculo com o INSS. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a lei 8.213, é bem importante, é essa lei que fundamenta a maior parte das políticas sociais e benefícios do INSS. Fala, Eric. A respeito, professor, do dispositivo, né, eu sou estagiário no escritório de associados e na procuradoria também. No escritório, na Sangue Alimentos, a gente também utiliza o artigo 33 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? O artigo 33 diz assim: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, né? É um dos dispositivos que a gente usa. E também o 1634 do Código Civil, parágrafo 1º e 2º. Eu até estou abrindo o ECA aqui, sim. Excelente, tá? Artigo 36, né? 33, professor. Muito bem, tá? Obriga a prestação de assistência material morada da criança e adolescente. Ok, né? Eu acho que excelente, pode ser utilizado sim também, tá? Perfeito, né? Um excelente ponto também, tá? Tem mais alguma outra situação que vocês acham que, né? Opa, eu acho que não estou compartilhando.
Como eu comentei, né, prof, a respeito de outro dispositivo, que geralmente também nas ações de alimento não é uma regra, mas é quase que um costume mencionar-se também a questão da guarda, né? Mas acho que daí é uma outra, não necessariamente a prestação de alimentos. Né? Você, como regra, né, você tem que dizer que exerce a guarda fática e pedir a guarda, né? Porque se você não tem a guarda ou não exerce a guarda fática, que é ali do artigo 33, né, do ECA, tá? Então, se você não utiliza, né, a primeira situação, tá? A primeira situação que o juiz vai apontar, né? Tá, mas há algum documento, há alguma situação, tá? Há alguma situação que definiu a guarda, algum termo, daí você precisa explicar, né? Então, sempre vai acontecer uma espécie de emenda à inicial, né? Para que você explique a situação da guarda, tá, gente? Então, isso vai sempre acontecer, tá? Se você não tem a guarda e você pede alimentos, o juiz vai solicitar, tá? Tem um outro artigo que fala que quem não está, né, na guarda do filho, tá? No caso, obrigado a prestar. Não tem um outro artigo que fala sobre isso? O 1634, prof, do Código Civil, ele diz assim, não sei se é esse que o senhor está mencionando, diz assim: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em quanto aos filhos, parágrafo 1º, dirigir-lhes a criação e a educação, e o parágrafo 2º, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do 1584. Não, este acaba não, no caso, tá? Qual é o artigo 1600? Não, este não, tá? Não sei se mais alguém apontou algum outro. Deixa eu ver se não tem aqui. Acho que tem um artigo da Constituição também que fala, não é? O 229. Vamos abrir a Constituição. Deixa eu compartilhar a tela, porque daí a gente faz a busca aqui e vocês acompanham. Não, Marco, não precisa das pessoas que... Tá, você está falando, Marco, ali da questão do... O 1634 é do Código Civil, eu falei. Oi? O 1634 é do Código Civil que eu mencionei. Sim, vamos aqui, nós estávamos aqui no 1694, é o 1634, né? Compete anos pais, tá? Dirigir a educação, a criação, educação, guarda conselheiro legal, consentimento. Eu acho que este aqui... Olha, eu até posso usar, mas a princípio não teria necessidade, né? Da questão da a guarda fática é o 33 do ECA que fala, meus amigos. Deixa eu ver. A guarda a posse de fato. Normalmente, quando que você faz uma ação de alimentos, você utiliza esse parágrafo 1º do artigo 33 para dizer que a mãe, o pai, naquele momento, ele exerce a guarda fática, tá? Ele tem a posse
né, fática, né, da criança, tá? Então, normalmente a gente utiliza esse artigo para a questão da guarda, ou na ação de alimentos dizer, olha, neste momento, mas daí o juiz vai pedir, se não tem a guarda definida, para a fixação dos alimentos, é necessário também a fixação da guarda, tá, gente? Então, muito bem trazido aí, não lembro quem é que trouxe, mas bem importante, tá? Nós vimos lá na Constituição Federal, né, que foi alguém que apontou aqui a Constituição Federal. É o artigo 229. Exatamente, tá? Excelente artigo. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade, né, gente? Que é exatamente foi o fundamento que nós utilizamos para aquela assistida do núcleo de prática jurídica, tá? Nós estamos aqui. Mais algum outro ponto? Aqui no 694 seguintes, tá? Tá ok, a gente pode... Aqui, se não tem o pai, é o parente que foi o caso da defensoria que o colega trouxe, tá? Né? Então, se tem outras pessoas, né, e todos devem concorrer na proporção dos seus recursos, né? A mãe e, aliás, as duas avós, né? Então, é comum a gente pedir também para avós, quando que os pais, na falta dos pais, ou se eles... na falta dos pais, né, ou se faleceu, ou às vezes, né, está preso e não tem vínculo, nessas situações, né, costuma pedir, no caso, para os avós, tá? Então, isso é bem comum. Ah, tá. Olhem aqui, ó. No artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuem, quem, né, está separado, não vive junto, né, quer dizer, precisa contribuir na proporção dos seus recursos, tá? Não tem uma lei de alimentos, meus amigos? Não tem? Eu só lembro do primeiro número, 5.000 e alguma coisa. Exatamente, 5.547, se eu não me engano. Lei, se eu só escrevo lei de alimentos, ela vai aparecer. 5.478. Exatamente. Tinha algum número aí, tá? Então, nós temos aqui uma lei de alimentos, tá? Nós temos uma lei de alimentos. Aqui vai falar sobre o processo, né? Que é rito especial, tá ok, tá? Independente de pré-distribuição, é de anterior concessão da gratuidade judiciária, tá? Então, observem aqui que a gente tem algumas informações importantes, tá? Principalmente aqui no parágrafo, artigo 4º, né? Porque a gente, sempre que for falar em alimentos, a gente não pode esperar a tutela ao final, né, gente? Os alimentos têm que receber desde logo, tá? E olha aqui o artigo 4º. Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, tá? Então, observe, essa parte, esse artigo, ele é bem importante, tá, gente? Bem importante, tá? Então, a gente precisa utilizar esse artigo também, porque é para o deferimento, né, da tutela. Fala, Eric.
Professor, a respeito desse artigo 4º ali, ó, o final do dispositivo diz se o credor expressamente declarar, né? E quando Que não nós... necessita. Que não necessita, exatamente, obrigado. Quando nós advogamos, né, defendendo o réu, né, nessa questão de alimentos, que deverá prestar alimentos, essa não necessidade, ela pode ser comprovada? Pode, né? Porque, Tem determinadas situações... no sentido de que pode ser que a parte autora não expresse essa não necessidade, sendo que ela exista, né? Sim. Por exemplo, nós temos uma situação que a menina ela tem 17 anos, tá? Ela estuda, ela trabalha né, no salão com a mãe dela, mas o pai sempre, né, pouco contribuiu, tá? E ela ficou indignada, a partir de um determinado momento entrou com ação de alimentos, né? E na defesa, porque a gente, né, eu entrei com ação para ela. E daí, na defesa, o que acontece? O pai alega que ela trabalha, que ela tem vida boa, que ele tem outros filhos, né? Então, em determinadas situações, né? Em determinadas situações, eu lembro num outro caso que o filho praticamente ele ganhava no trabalho mais que o pai, né? Que a gente fez né, ação para o pai, tá? Desoneração, a gente fala quando o pai não precisa, ele não pode mais pagar, né? O filho recebia, ele trabalhava numa empresa de tecnologia e recebia mais que o pai, né? Então, daí você prova, né? E daí na audiência ele, não, de fato eu não necessito, meu pai pode me dar o que ele, né, achar que pode me dar, né? Então, tem situações nas quais os filhos estão super bem, né, gente? Mas a maior parte, eu vou dizer, gente, né, quando tu busca alimentos na justiça, é porque, né, de fato, as pessoas têm muitas dificuldades. Fala, Tatiane. Professor, uma dúvida. Mas na petição dos alimentos, tem de vir necessariamente pedindo os alimentos provisórios, ou ele é meio que, de acordo com esse artigo, me parece que é algo de ofício, assim, o juiz já concede os provisórios independente do pedido? Eu vou dizer, a regra é você pedir, né? Porque se você não pediu, não fez esse pedido, o que acontece? O juiz pode dar um despacho para ver se... Agora, gente, se é menor, as necessidades precisam ser provadas? Não, né? A necessidade é presumida, né? Então, a única prova que eu utilizo é a certidão de nascimento. Claro que você lista as necessidades em função do artigo 1694, tá? 1694, vou mostrar para vocês, porque os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades. Então, você lista as necessidades justamente para que se a pessoa obrigada, ela tem uma condição melhor, né? É nesse sentido, tá? Então, é na proporção das necessidades, tá? Então, listar as necessidades, as demandas, as despesas que a criança tem, é justamente para pensar o valor de alimentos, né? Porque vai ser fixado, sim, vai ser fixado. Agora, o quanto, daí a lista de necessidades é nesse sentido, tá? Então, nós já passamos, já circulamos, tá? Já temos uma ideia aí de fundamentos, tá?
a gente não há necessidade de copiar, eu vou copiar a literalidade do artigo, sim, mas desenvolva as suas próprias ideias também, né, bem tranquilos, tá, gente? Então, por isso que agora nós voltamos para o artigo 319, que nós estamos estudando, tá? O artigo 319, estou mostrando ele aqui apenas para destacar para vocês, né? A gente precisa, no inciso 3º, apresentar, né, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, né? É aquilo que a gente chama causa de pedir, tá? Deve conter a exposição de todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido. Você precisa dizer que os pais não residem no mesmo lar, né? Estão separados, alguém exerce a guarda fática, aquele menor. Há o vínculo jurídico que prova que a certidão de nascimento, no caso, prova, tá? Então, aqui nós já vamos indicando as necessidades e os fundamentos, tá? Indicação dos fatos jurídicos a qual a relação, e qual a relação jurídica dão suporte ao pedido, tá? Por exemplo, que esta criança tem necessidades e ela, por conta própria, ela não pode buscar a sua subsistência, né? Isso é bem importante a gente apontar. A causa de pedir pode ser composta quando ela exige uma pluralidade de fatos, né? Eu vou dar um exemplo na questão da responsabilidade civil, né? Que normalmente ela é composta por 4 elementos, né? Que a gente precisa. Vamos dar um exemplo no acidente de trânsito, tá? A conduta imprudente do agente, né? Do réu que avançou o sinal vermelho, tá? Ou que não respeitou uma faixa, né, de pedestres, tá? A gente vai mostrar a questão da culpa, né? Então, ele, de fato, né, agiu com imprudência, ou seja, ele poderia ter assim, andado menor velocidade, respeitado o sinal, então ele é culpado pelo o evento danoso, tá? O nexo de causalidade, há elo entre o desrespeito à legislação, tá? A atitude imprudente, né, do motorista do veículo com o acidente, tá? E o dano, as fraturas, as lesões que a parte sofreu, elas existem em função do quê? Do acidente. Então, aqui, gente, nós estamos trabalhando com o quê? Com elementos, tá? que formam a causa de pedir, tá? Então, por isso que, dependendo do processo, a gente vai desenvolver uma argumentação maior ou uma argumentação menor. Numa ação de alimentos, e as ações hoje, de um modo em geral, a questão da objetividade, ela é mais importante do que a quantidade de textos, tá? Porque nós temos auxiliares de juízes, os próprios magistrados assoberbados de situações, então a gente precisa, como regra, a questão da objetividade, tá? Sobre os fatos, é a descrição, gente, tá? A gente precisa descrever que a pessoa, ela estava passando ao sinal verde, a outra não respeitou o sinal, portanto, desrespeitou as regras do Código Nacional de Trânsito e da boa convivência social, ultrapassando o sinal vermelho, atingiu o veículo da parte autora. É isso que a gente vai descrevendo. E ao ocasionar o acidente, como consequência, teve o quê? Várias lesões e prejuízos de ordem material, tá? Então, são essas situações que a gente vai descrevendo numa petição inicial, aquilo que a gente chama os fatos
e os fundamentos jurídicos. A gente pode trazer todos aqueles artigos de responsabilidade social, de responsabilidade civil, né? Está lá no 186, daí o 927 do Código Civil. A gente pode trazer alguma situação do Código Nacional de Trânsito, justamente para mostrar as regras na condução de veículos, respeitar quando o sinal ele está vermelho, fechado, tá? Então, são essas situações que a gente vai trabalhando. A descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, ela tem essa situação da gente trazer a situação fática, porque a regra, como nós conhecemos a lei, de um modo geral, os juízes, né, os auxiliares conhecem muito bem, tá? E a gente vem aqui para os fundamentos jurídicos, que são bem importantes também, né? Não confundir fundamento jurídico com fundamento legal, tá? Então, por exemplo, o fundamento legal não é requisito da petição inicial. Por mais que a gente esteja acostumado, né, com fundamento legal, né, não é um requisito, tá? Até porque se você não colocar nenhum fundamento legal na tua petição, mas colocar fundamentos jurídicos, ela está, do ponto de vista da atuação prática, ela está tão bem quanto tem, né, aquela que está cheia de fundamentos, tá, gente? Então, isso não é a primeira necessidade dos fundamentos legais. Os fundamentos legais, no curso de Direito, a gente estuda bastante também em função da prova da ordem, que sempre cobra, tá? Trata-se da descrição dos direitos subjetivos, interesses juridicamente tutelados, por exemplo, a questão da subsistência, a necessidade presumida de um menor, tá? São muito mais importantes, às vezes, do que você trabalhar apenas fundamentos legais, tá? E o que o próprio direito ele aponta, tá, gente? Vou dar um exemplo. Direitos potestativos. O que é um direito potestativo? Uma questão de divórcio. Até nós tivemos um caso do escritório que, quando a parte autora nos procurou, este processo ele já tramitava há mais de um ano, e assim uma dificuldade de localizar a ex-cônjuge. Tá? O que aconteceu? Daí veio a pandemia, este processo ele era físico, este processo ficou mais um outro ano parado, praticamente. Tá? Então, já tinha se passado 2 anos e a ex-cônjuge não tinha sido citada. Quando é que a gente conseguiu citá-la? Quando o processo foi digitalizado, passou a ser eletrônico, né? Daí nós pedimos a citação via o WhatsApp, e ela foi devidamente citada, e o processo já tem sentença, tá? Mas observem, a ex-esposa não queria de forma alguma o divórcio, não aceitava o divórcio, e até ela se mudava de lugar justamente para não ser citada, porque ela, em hipótese alguma, queria o divórcio. Não sei se por alguma questão de religiosidade ou qual é o motivo, ela não aceitava o divórcio. Mas o direito de se divorciar independe da outra parte. Daí isso nós estamos falando de um direito potestativo. Tá? Por exemplo, o direito da criança buscar alimentos independe da vontade do pai, né? Se o pai está de acordo ou não. A questão da guarda, né? Alguém buscar na justiça a guarda. Claro que a gente tem ali uma situação de direito indisponível, né? Na questão ligada aos filhos. Mas, na questão ligada ao divórcio, a gente está falando de um direito potestativo que independe da vontade do outro. A gente faz a descrição do dever jurídico violado. Qual foi o dever jurídico violado? A gente viu aqui
na Constituição, tá? Do dever de assistir, de educar, de contribuir para o desenvolvimento da criança. Ele não está cumprindo com este dever, tá? Da assistência, tá, gente? Então, vocês estão percebendo? Eu não preciso copiar o artigo, eu posso apenas apontar que nos termos lá do artigo 229, o genitor não está cumprindo com seu dever de assistência, tá? Então, o dever, a obrigação, né, não cumprida, o estado de sujeição. Então, são situações que a gente vai apontando nos fundamentos jurídicos. Em relação primeiro dos fundamentos jurídicos, você já se percebe em condições de fazer uma petição inicial, gente? Talvez. Não, eu vou dizer para vocês o seguinte, mas né, quem já trabalha vai ser a situação mais tranquila, né, porque é uma petição simples. Quem nunca fez, vai ser a primeira experiência, e eu espero que seja uma experiência muito positiva, tá, gente? Então, muito tranquilos, tá? Mas faltou alguma coisa, ok? É a tua primeira petição que tu está fazendo, e aqui você pode cometer todos os erros, porque aqui você tem condições de consertar, tá? O problema é quando a gente comete com a parte, né, que daí a gente não consegue consertar, né? Então, por isso que aqui é muito tranquilo, tá, gente? Não tem nenhuma preocupação em fazer. Então, a gente vai para o inciso 4º aqui do artigo 319, tá? Que a gente vai falar do pedido com as suas especificações, tá, gente? Então, nós estamos avançando. Quais são os pedidos que a gente faz numa ação de alimentos, por exemplo? Quais são os pedidos? Alguém poderia me ajudar? Fala, Eric. A prestação de alimentos, não, professor? Exatamente. A prestação de alimentos e, como nós comentamos, né, a questão da guarda, né, do menor. Exatamente, tá? Então, é bem importante a gente apontar, né, que ali a genitora ou o genitor, depende de quem vocês vão fazer, exerce a guarda fática nos termos lá do parágrafo 1º, né, do artigo 33 do ECA, tá? Que nós mostramos aqui, é bem importante. E também vocês fazerem um pedido para a fixação da guarda, tá? Então, é bem importante, né, que na ação de alimentos vocês necessitam apontar alguma situação em relação à guarda. Fala, Tatiane. Eu acho que também, de acordo com o que nós falamos, poderia ser também a fixação de alimentos provisórios, né? Acho que pode vir nessa questão. Sim, sempre a gente tem que fazer o pedido da fixação de alimentos provisórios, isso é bem importante, né? Do valor dos alimentos provisórios e definitivos, tá? A fixação, tá? Então, vamos estudando aqui, vamos acompanhando, tá? O pedido trata-se de um requisito elementar do instrumento da demanda. Como assim um requisito elementar? Porque se não tem pedido, o que você foi fazer em juízo? Né? Se não tem pedido, a gente não tem o que fazer. Então, estão percebendo do porquê né, de um requisito, tá? Porque se você foi em juízo e não tem pedido, falta interesse, não acha? O que é o interesse? Aquela demanda não vai trazer nenhum resultado útil, tá? Porque não há pedido, tá? Então, petição sem pedido é petição inepta.
é causa do seu indeferimento, tá? Então, aqui, se a gente avançar um pouquinho, tá? Se a gente avançar um pouquinho aqui no código, tá? Do indeferimento da petição inicial, tá? Que a gente vai estudar a partir da semana que vem. A petição inicial ela será indeferida quando for inepta, tá? E aqui, meus amigos, a gente tem, né, o que é considerada uma petição inicial inepta, tá? No parágrafo 1º do artigo 330. Lhe faltar pedido ou causa de pedir, tá? Vou dar um exemplo. O pedido for indeterminado. Alguém poderia dar um exemplo de um pedido indeterminado? Alguém quer dar um exemplo de um pedido indeterminado? Bem, meus amigos. Que sejam fixados alimentos provisórios e definitivos de forma justa. Este é indeterminado. Eu estava pensando em uma demanda trabalhista sem apresentação de cálculos, prof. Nas demandas trabalhistas também, tá? Você hoje precisa apresentar os cálculos. Mas vamos pensar aqui num outro processo civil, né, de responsabilidade civil, danos morais, que sejam fixado, né, que seja fixada indenização de danos morais no que o juízo considerar justo, tá? Então, são exemplos, né? Um valor que se faça justiça. Tá? São exemplos, né, de pedidos indeterminados, tá? Mas eu tenho que informar o valor, sim, eu tenho que informar o valor. Em todos os pedidos, a gente vai ver, quando nós estudarmos sobre o valor aliás, vocês já estudaram, né, sobre o valor da causa na teoria geral do processo. Então, você já tem conhecimento sobre o valor da causa, que na sequência a gente vai revisitar. Então, nós já falamos, né, sobre petição, trata-se da providência desejada pelo autor, aquilo que a gente estava falando. Eu vou bater na porta do juiz e chego lá, não, eu só vim aqui, né, não tenho nada a pedir, né. É a mesma coisa, né, de você chamar e, pai, não tenho o que pedir, não tenho o que dizer, tá? É mais ou menos parecido você ter uma petição sem pedidos, tá, gente? Tá claro isso para vocês, a importância do pedido como elemento importante da petição inicial, requisito essencial para que a petição seja acolhida. Se você não fizer pedidos, ela vai ser indeferida e está lá nas características, né, do 330, do indeferimento da petição inicial. Tá? Então, aqui, o pedido deve ser certo, tá? O autor deve indicar, né, com precisão o que pretende em termos de tutela jurisdicional. Por exemplo, eu quero a guarda do infante, eu preciso apontar. O que pretende? A guarda e a fixação de alimentos. Tá? Daí eu preciso dizer a guarda se ela vai ser compartilhada, se ela vai ser unilateral, tá? E eu preciso dizer, embora muita gente confunda guarda compartilhada com guarda unilateral, né? E muita gente também confunde que, eu quero guarda compartilhada porque eu também não vou precisar prestar alimentos. Gente, tá? A guarda compartilhada, apenas as responsabilidades é que são compartilhadas. No restante, a fixação de visitas, quando que não há diálogo entre os cônjuges ou as relações elas ficarem estremecidas, você precisa fixar a questão das visitas.
a criança tem a necessidade de ter um ambiente que seja referência, né? Aonde é que é o ambiente que é referência para a criança? A gente precisa definir. É na casa do genitor, na casa da genitora, então, por isso que o autor precisa indicar com precisão o que pretende em termos de tutela jurisdicional, né? E o princípio da vinculação do juiz. O que é isso, o princípio da vinculação? Que está lá no artigo 492, tá? Bem importante a gente dar uma olhadinha nesse artigo. 492, tá? Por quê, meus amigos? A gente define a sentença na petição inicial. Como assim define a sentença? Sim, a sentença ela é definida nos moldes da petição inicial. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Vocês estão percebendo? Bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso ao que lhe foi demandado. Então, por isso que precisa ficar muito claro para as partes, meus amigos, o que está sendo pedido. Porque se não há pedido, o juiz não tem o que dizer. Tá? E mais, precisa estar de acordo com aquilo que está sendo demandado, tá, gente? Não pode ser prejudicial, tá? Aliás, não pode ser diferente, tá? O magistrado, ele fica limitado à petição inicial e à contestação, tá, gente? O magistrado não pode conceder nada além e nem diferente do que foi pedido pelas razões que foi pedido, tá? Então, estão percebendo? Quem define a resposta do magistrado é quem elabora a petição inicial, tá, gente? Essa vai ser de acordo, tá, com o que foi pedido, não pode ser nada diferente, né? Então, o pedido certo vincula a qualidade e a quantidade da tutela jurisdicional. Por exemplo, na fixação de alimentos, vou dar um exemplo. A parte pediu 30%, o juízo pode, do salário mínimo nacional, o juízo pode fixar em 50%? Não. É exatamente, né, daí por isso que a gente fala em vincular a tutela jurisdicional, tá? Vai ser fixado de acordo, não pode aquilo que nós vimos aqui no artigo 492. Opa, não é do Código Civil, é do Código de Processo, tá? Então, bem como condenar a parte em quantidade superior em objeto diferente do que foi demandado. Tá? Então, por isso que, quando se faz pedido de alimentos, e o juiz disse, tá, mas como é que eu vou fixar alimentos e a guarda? Quem é que tem a guarda? Há algum documento, alguma definição em relação à guarda? Se não há, há necessidade de que seja emendada a inicial e que se faça também o pedido de guarda. Alguma dúvida, algum questionamento, meus amigos? Tranquilo, professor. Tá. Nós vamos seguindo, tá? Porque na aula passada nós combinamos que a gente termina aqui a discussão e a hora que a gente termina, não tem dúvidas, nós fechamos a nossa aula, ok? Ok. Ok, professor. Tá? Foi exatamente isso que nós combinamos na semana passada. A gente continua falando, né, sobre o pedido certo, tá? Vou dar um exemplo. Se eu vou entrar com uma ação de cobrança, tá? Eu preciso, ou mesmo numa execução, né, o cumprimento de sentença de alimentos, tá? Eu preciso colocar o valor principal, os juros legais, a atualização, tá? Embora que tenha correção monetária, a gente fala atualização, tá? As verbas de sucumbência, tá? Quando houver essa situação de verbas de sucumbência, tá? Meus amigos, aqui,
como regra, tá? Neste ponto, como regra, nós precisamos ter o seguinte cuidado. Lembram que na semana passada, ou numa das aulas, nós vimos aquele programa de cálculo do que os tribunais têm? Tá? A gente utiliza aqueles ou outros programas que estão disponíveis ou que, às vezes, os escritórios têm contratado, tá, gente? Mas, como regra, a gente pode usar aquele programa bem tranquilo, tá? A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e deve observar o princípio da boa-fé. Meus amigos, a gente não pode, em hipótese alguma, fazer aquelas pretensões sem fundamento, de má-fé, tá? Porque no processo, tá? Quando a parte, né, está lá no artigo, se eu não me engano, 77 do Código de Processo Civil, tá? Ali nos artigos iniciais também, tá? Opa. Olha aqui, gente. São deveres das partes e dos procuradores e de todos aqueles que participarem do processo expor os fatos em juízo com verdade, tá? Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Então, são alguns cuidados que a gente precisa não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, tá? Então, estão percebendo, de certa forma, tá? Aqui já tem toda aquela indicação de como é que nós devemos proceder, tá, gente? Então, nós estamos lá no 319, tá? Por isso, não fazer, né, o princípio da boa-fé é exatamente isso, agir dentro, a descrição fática, a descrição jurídica e os pedidos precisam ser orientados, né, pelo princípio da boa-fé. Na ação que tiver como objeto cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, tá? Essas serão consideradas incluídas no pedido, independente da declaração expressa do autor, tá? Se a gente pede a questão da fixação, né, dos alimentos, a gente está falando, né, de prestações sucessivas, ou seja, que elas vão durar, né, enquanto a obrigação, ou em alguma situação de contrato, né, que tem prestações, ou de pagamento em prestações, né, enquanto até finalizar com a questão da obrigação, né. Enquanto durar a obrigação, se o devedor, né, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, tá? Então, aqui, sempre que tiver alguma situação de prestações sucessivas, essas são consideradas incluídas, né, no pedido, tá, gente? Daí é importante a gente conhecer o próprio CPC, porque se a gente não fez um determinado pedido e o CPC diz, não, mas isso está incluso, né, se entende presente, né, no processo as prestações sucessivas, ok, a gente tem uma boa defesa. O pedido deve ser determinado. Como assim o pedido deve ser determinado? Então, até aqui a gente foi colocando algumas situações, exceções de formulação de pedido genérico, tá? Em que situações que o pedido pode ser genérico? Nas ações universais, se o autor não puder individuar, né, os bens demandados, tá? Vou dar um exemplo. Se o autor não sabe os bens que compõem a herança, eu não sei quais são os bens, mas eu sou um herdeiro, tá? Então, eu não sei quais são os bens, por exemplo, na ameação de um divórcio ou de uma dissolução, tá? Depois, essa situação, eu posso pedir a partilha de 50% dos bens, né, da sociedade conjugal, tá? Ou do espólio, o percentual do quinhão que me cabe, né, e que eu não sei a quantidade, né, de bens, né? Então, nessas situações que eu não posso
apontar individualmente quais são os bens que tem, né, num processo de divórcio, de dissolução de união estável ou também de herança. Alguma dúvida, algum questionamento até agora, gente? Tudo certo. Por enquanto, não, professor. Ok, tá? O Lucas aí perguntou em relação à petição inicial, ela vai ser colocada no AVA, sim, tá, gente? Opa, eu me apertei aqui para tirar. Ok. Tá quente agora. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Teve uma situação de um cliente que ele veio para a gente entrar com uma ação que a gente não sabia quais eram as sequelas, ele estava ainda hospitalizado. Como é que você vai entrar com uma ação? Daí, tá, nós combinamos, esperamos, tá ok, tá? Essas são as situações, quando você ainda não sabe, né, quais são as consequências, né? Você não tem como dizer, olha, tem tanto de dano material, tanto de dano, essa situação de dano corporal, de danos morais, tá? Mas principalmente você não sabe, né, quais são as consequências, porque elas, as lesões ainda não estão consolidadas, ou seja, quanto que reduziu da capacidade laborativa da parte, tá? Então, são essas situações que a gente vai apontando, tá? Quando a determinação do objeto ou valor da condenação, né, depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Em muitas situações, gente, o comprovante, você pede a partilha dos valores depositados nas agências bancárias, tá? E você informa em quais são os bancos. Às vezes você não tem o número da conta e você não sabe informar qual é o valor, né? Então, quem tem que trazer essa informação para os autos é o réu, tá? É ele que precisa trazer os extratos, os comprovantes nessas situações, tá, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Tá? É possível acumular pedidos? Há pouco nós falamos exemplos de possibilidades de acumulação de pedidos. Guarda e alimentos. Eu não estou acumulando pedidos? Sim, gente. Tá? É possível, sim, acumular acumulação de pedidos, tá? E o exemplo era do que nós estávamos usando, tá? Eu vou fazer um pedido que seja fixada a guarda unilateral em favor do genitor ou da genitora, tá? Eu vou pedir que seja fixada a guarda como compartilhada entre os genitores, tá? Né, um outro pedido, tá? Ou eu vou pedir a fixação de alimentos provisórios e definitivos no percentual, tanto por cento, né, 30% dos rendimentos líquidos, né, do réu, tá? Ou do genitor, da genitora. Então, estão percebendo? Então, eu estou acumulando pedidos e é possível essa acumulação de pedidos, né? Ou seja, é possível solucionar de uma só vez diversos conflitos envolvendo entre as partes. Vou dar um exemplo. Numa ação de responsabilidade civil, eu posso danos materiais, danos corporais, danos estéticos, danos morais. Vocês estão percebendo? É possível acumulação de pedidos, tá? Com tranquilidade. Por quê? É uma mesma situação, é o mesmo conflito que envolve as partes. Tá? E as regras dessa acumulação de pedidos também estão presentes, né, nos artigos 326 e 325. Tá? É lícito formular mais de um pedido de ordem subsidiária, a fim que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Tá? Eu lembro que em 2015 eu fiz uma
um pedido, né, de reconhecimento de uma união estável putativa, mas eu não tinha nenhuma garantia e nenhuma certeza, tá, que seria reconhecida a união estável putativa, até pelos julgados do tribunal. Então, o que eu fiz? Junto e de forma subsidiária, eu fiz qual é um pedido. A gente coloca, né, alternativo, eu fiz, né, um pedido que fosse reconhecida a sociedade de fato entre os litigantes, tá? E, de fato, foi reconhecida a sociedade de fato, tá? Então, por isso, gente, é possível a fixação de pedidos alternativos? Sim, tá? Para que o juiz escolha um deles, é possível, tá? Então, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação mais de um modo, tá? Em algumas situações, quando que a lei ou o contrato, né, que o pagamento ele pode ser feito de forma de numerários, tá? Em valores, ou pode ser feito em prestação de serviços, se o contrato permite isso ou a lei permitir dessa forma, né, que a obrigação ela pode ser cumprida de mais de uma forma, né, a gente pode fazer esse pedido de forma alternativa também. E aqui a gente tem algumas regras, né, gente, para acumulação de pedidos. Se eu peço a guarda e a fixação de alimentos, a gente vê compatibilidade entre os dois pedidos? A gente vê proximidade? Sim. Sim. A gente vê lógica? Sim. Tá? É exatamente essa situação que orienta, né, a situação de acumulação de pedidos. Então, é lícita a acumulação em um único processo, e aqui a gente já deu vários exemplos, né, de 4 pedidos: danos materiais, danos morais, danos estéticos, danos corporais, tá? E é bem interessante a gente, às vezes, ficar ligado para esse tipo de situação, porque as apólices de seguro, às vezes, elas não cobrem danos estéticos e tem dano corporal, tá? Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter ao fazer, assim, um processo de responsabilidade civil, tá, gente? Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, né? Se o juízo ele é competente, né, para conhecer, por exemplo, se é de responsabilidade civil, gente, esse processo ele está tramitando numa vara civil ou num juizado especial civil, então a gente vê, já reconhece de pronto, né, que o juízo ele é competente, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento, né? Então, se eu estou fazendo um processo no juizado especial civil, eu não posso pedir perícia, né, prova pericial, porque ali não vai acontecer, tá, gente? Então, são essas situações se o pedido ele está adequado ao procedimento, tá? E o autor poderá complementar, alterar o pedido, meus amigos, até em que momento, tá? Até, né, a citação do réu, tá? Enquanto o réu não for citado, é possível, tá? E o Código de Processo Civil, pelo artigo 229, ele permite exatamente, né, a alteração do pedido e da causa de pedir. Da citação, o réu citado até o saneamento do processo, o que é o saneamento do processo? É quando que o juiz ele define todas as situações controversas, tá? O que são as situações controversas, tá? Aquelas ainda que a divergência de posicionamentos entre a parte autora e a parte ré. Incontroversas, meus amigos, é quando que aquela situação não se discute mais, tá? Ela, né, já está definida, tá? Então, nesse sentido, é que nós precisamos pensar, né, no saneamento do processo. Então, é quando que o juiz, olha, tais situações já estão definidas em relação, ou às vezes as partes precisam dizer quais são as situações
controvertidas, incontrovertidas já no processo, e quais são as provas que pretende produzir, né, para o requerimento, às vezes, da produção de prova testemunhal ou prova pericial e da audiência de instrução, tá, gente? Mas daí, depois da citação, né, depende da concordância do réu. Em relação aos pedidos, meus amigos, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, o senhor se incomoda de me dar eu não sei, eu fiquei um pouco confusa a respeito desse saneamento do processo, fiquei pensando o que poderia ser, tem como me dar um exemplo? Talvez seja isso que o senhor falou, de repente precisa de uma prova pericial, tipo, um está alegando um valor, o outro outro valor, seria mais ou menos isso? Vamos ver, num processo de responsabilidade, vou dar dois exemplos, um de responsabilidade civil e um outro de reconhecimento e dissolução de união estável, tá? Reconhecimento e dissolução de união estável, porque se é casamento, tu tem um documento que diz quando que o casal ele constituiu a sociedade conjugal, tá? E ali já está definida a partilha dos bens, porque a partilha de bens ela é definida quando você casa, não quando você está se divorciando, pelo regime de bens, né? Então, na dissolução da união estável, quando é que ela teve início? Por que precisa ser provado? Porque, às vezes, o casal, uma das partes adquiriu patrimônio lá no início do relacionamento. E você precisa provar, vem cá, quando é que o casal ele passou a conviver, tá? Na condição de casal, de forma pública e duradoura, com o objetivo de constituir família, que é o que o artigo 1723 do Código Civil aponta, tá? Então, eu preciso provar o início da união. Foi no mês, qual é o mês do ano, tá? Então, por que eu preciso provar? Porque, então, não é incontroversa que houve a união entre o casal. A união entre o casal, a união estável, é incontroversa. O que está controvertido? É quando que teve início, tá? E quais são os bens que devem ser partilhados. Porque se eu não consigo definir quando teve início, eu não sei dizer se aquele bem ele é comum ou particular. Tu entendeu? Então, sanear o processo é dizer o seguinte, olha, que a união existiu, não há dúvidas, tá? Isso é uma situação incontroversa. O que é incontroverso? Que não tem mais discussão. Está claro que existiu a união entre o casal. O que ainda precisa ser definido? Em que momento que o casal passou a conviver, né, assim, com o objetivo de constituir família? Daí a gente precisa definir isso. Daí você vai dizer que precisa de prova testemunhal para provar que o casal passou a conviver com o objetivo de constituir família no mês, eu vou dar um exemplo, de junho do ano de 2004, 2010, 2014, né, e assim por diante, tá? E o fim, às vezes, também ele é importante, porque daí se uma das partes, ou se foi adquirido algum patrimônio ali naqueles momentos finais do relacionamento, alguém pode alegar que o relacionamento terminou antes e depois que a parte adquiriu um patrimônio, e que a parte agora está buscando a partilha justamente porque, né, a outra adquiriu um bem, tá? Então, às vezes, é esse tipo de discussão que acontece. Então, você também precisa definir quando foi que teve o fim, né, da união estável, justamente para ver se aquele patrimônio ele vai fazer parte ou não. E nas questões de responsabilidade civil, elas são também muito parecidas. Por exemplo, que o efeito danoso ele ocorreu, tá?
Isso não é incontroverso, porque tem as lesões, tem o boletim de ocorrência, tá? Agora, a extensão do dano, tá? E o valor da indenização, essa extensão do dano, é que a gente, às vezes, ele é controverso, né? Porque a parte diz que tem tais e tais problemas, tais e tais consequências, teve tais e tais despesas, e se as situações estão um pouco nebulosas, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem as questões controvertidas, são aquelas ainda não muito claras no processo, que os documentos e as alegações das partes não convergem, e aquelas situações que convergem, tá? Então, aquelas que convergem são incontroversas, e aquelas que divergem, a gente fala que são controvertidas ainda, tá? Muito bem. Eu gosto que vocês perguntem, que vocês questionam, tá, gente? E daí tem participação. Eu gosto muito mais, às vezes, do debate do que ficar apenas um monólogo. Então, meus amigos, a gente trabalhou a questão dos pedidos, agora a gente vai para o próximo inciso, tá? O próximo inciso é sobre o valor da causa, tá? O valor da causa. Vocês, olhando aqui para o 319, tá? O inciso 5º, nós estamos estudando, né, sobre os requisitos da petição inicial, e aqui a gente tem sobre o valor da causa, tá? Sobre o valor da causa, a gente pode dizer o seguinte, tá, mas os processos todos, eles têm valor econômico? Sim. Vamos partir do exemplo que é uma ação de guarda, tá? Na ação de guarda, meus amigos, eu acho que eu não estou compartilhando a tela, né? Não. Obrigado, Tatiane, por lembrar. Deixa eu só, vou entrar aqui no EPROC. Muito bem. Então, voltando a compartilhar, né? Nós estamos aqui no artigo 319, no inciso 5º, sobre o valor da causa. E agora, meus amigos, vocês também precisam apontar o valor da causa na ação de alimentos, tá? Sobre o valor da causa, tá? Nós voltamos, tá? Eu disse que eu estava abrindo o EPROC, eu abri aqui, eu acabei abrindo a Justiça Federal, tá? Aqui, quando a gente vai preencher as informações, automaticamente a gente aqui precisa colocar o valor da causa, tá? Embora não tenha na Justiça Federal, aqui num primeiro momento não tenha o valor da causa, deixa eu ampliar para... ele, né, na Justiça Estadual, deixa eu entrar aqui na Justiça Estadual. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu vou aqui mostrar para vocês que ele... Petição inicial, tá?
Então, ó, vocês estão percebendo, eu estou colocando aqui o valor da causa e ele já está fazendo o valor das custas, tá, meus amigos? Percebam? Já imediatamente tem o valor das custas, tá? Onde é que eu estou? Aqui, tá? Então, o valor da causa ele vai impactar nas custas, tá? E vai depois impactar também, tá? Vai impactar também nos honorários de sucumbência, tá, gente? Corresponde à expressão econômica do direito reclamado. Então, o valor da causa, ele não pode ser superior com base no princípio da boa-fé, que nós já falamos, vimos lá no artigo 77, no artigo 5º também do CPC, fala, né, sobre o princípio da boa-fé que deve orientar, né, os postulantes, tá? E daí corresponde à expressão econômica, né, daquilo que está sendo postulado, né, em função dos postulados, né, da razoabilidade, da proporcionalidade, que está lá também no artigo 8º, né, do CPC, tá? Quando não tem expressão econômica, vou dar um exemplo como eu estou entrando apenas com uma ação de guarda, tá? Uma ação de guarda, eu vou colocar aqui, tá? Vocês estão percebendo o valor de alçada, tá? Ele já dá o valor e dá a previsão de custas. Daí, o que eu preciso informar quando que eu colocar as partes, eu preciso requerer a gratuidade, porque daí, num primeiro momento, essa situação será analisada no primeiro despacho do juízo, tá? O artigo 292 aponta critérios para a fixação. Então, lá no 291, meus amigos, tá? Do CPC, deixa eu voltar aqui. 291. Opa. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, tá? A gente já trabalhou e revisitou essa situação e estamos agora reforçando, tá? E aqui o artigo 292, ele traz todas as regras para a fixação do valor da causa, tá, gente? Então, nós estamos cumprindo com um requisito importante que está lá no inciso 5º, né, do artigo 319, e aqui nos incisos do artigo 292, tem sempre as regras para todas as situações, meus amigos. Ó, a ação de cobrança de dívida, tá? Aqui está a regra do que precisa estar. Ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição, a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou da sua parte controvertida, tá? E aqui, meus amigos, tem para nossa primeira petição, tá? Aqui a gente tem para nossa primeira petição como é que a gente vai fixar o valor da causa, tá? Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor, tá? Então, por exemplo, quando você sabe quais são os rendimentos do réu, né, quer dizer, de quem deve prestar os alimentos, você vai pedir o percentual fixado a partir dessa remuneração. Agora, quando você não sabe, você vai fazer um pedido a partir do quê? Do salário mínimo. Quantos salários mínimos que você vai pedir, tá? Na divisão, demarcação, reivindicação, o valor de avaliação da área do bem, objeto do pedido. Vou dar um exemplo. Numa ação de uso capião, tá? Numa ação de divisão ou demarcação de divisas, tá? Exatamente o valor, né, da área, tá?
Na ação indenizatória, nos exemplos que também nós utilizamos, é o valor pretendido. Por exemplo, quanto é que eu pretendo de danos materiais? Tá? Quanto de danos corporais, de danos estéticos, de dano moral, tá? Olha aqui, ó, inclusive afundada em dano moral, eu preciso apontar o valor, e por isso que é indeterminado eu fazer um pedido, né, requerendo ao juízo que fixe o que for justo, tá? Na ação em que a acumulação de pedidos, como, por exemplo, na ação indenizatória, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Eu tenho que somar danos materiais quanto? Danos corporais, danos estéticos, danos morais, a soma dos 4 pedidos, este vai ser o valor da causa, tá? Acumulação na ação que tem pedidos alternativos ou de maior valor, tá? E na ação que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal, tá? Então, aqui, meus amigos, a gente tem as regras, as orientações, e aqui também, quando pedirem prestações vencidas e vincendas, como na execução de alimentos. O que é execução de alimentos? É quando eu tenho um título extrajudicial, é um acordo entre as partes assinado, né, por testemunhas e que vale, né, é um acordo extrajudicial. E cumprimento de sentença quando é fruto de uma decisão judicial ou um acordo homologado pelo juízo, tá? O valor das prestações vincendas, né? Vou dar um exemplo, tem uma revisional de veículo, tá? Uma revisional de veículo ou de um empréstimo consignado e tenha 72 prestações, tá? Eu não vou poder colocar todas, tá, gente? Então, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual. Então, é o que eu paguei e mais uma prestação anual, mas se for contrato, meus amigos, é o valor, né, do contrato também, tá? Então, deixa eu ver, alguém estava... Fala, Eric. O senhor poderia dar uma repassada na questão do valor da ação de alimentos? Desculpa que eu não te ouvi. O valor da causa de alimentos. De alimentos. Vamos dar um exemplo. Quanto é que é o valor do salário mínimo? 1.100, acho. 1.100, tá? Vamos dar um exemplo de... qual é o percentual de alimentos que está sendo pedido sobre o salário mínimo nacional? 10, um exemplo. 10%? R$110? 30%? Vamos aumentar um pouco, 30%. 30% de 1.100 é quanto, gente? Mas 330, não é? Tá? Daí, como é que eu faço, Eric? Eu pego os 330, multiplico por 12. Se alguém tem uma calculadora aí, for bom de cabeça, por favor. 3.960. Exato. 3.960. 3.960. Tá? 330 vezes 12. Tá? Ok. Este valor é o valor da causa, Eric. Tá? Este vai ser o valor da causa, tá? Então, por isso, tá lá no inciso 3º, tá? Do 292, tá? Ele vai dizer que na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor, tá? Então, por isso que eu preciso fazer esta multiplicação, tá? Mais alguma dúvida sobre a questão de valor da causa, meus amigos? Vocês têm mais alguma dúvida?
Tem ficado claro as explicações, as orientações que o professor tem dado aqui para vocês? Tranquilo, professor. Muito bem. Sim, professor, bem claro. Então, vamos adiante. Então, é importante frisar que o valor da causa impacta nas custas, né, gente, como nós já falamos, na definição da competência do órgão jurisdicional. Como assim na competência, meus amigos? O que quer dizer que impacta na competência? Vou dar um exemplo. É uma ação indenizatória no valor de 15 mil. E eu tenho uma outra ação indenizatória no valor de 50 mil. Isso impacta na definição da competência? Qual é o impacto que tem, meus amigos? Poderia repetir, professor, a pergunta? Eu tenho uma ação indenizatória no valor de 15 mil, tá? E eu tenho uma outra ação indenizatória no valor de 55 mil, tá? Como isso impacta, né, na definição da competência do órgão jurisdicional? Por exemplo, vai ser distribuído isso no juizado especial civil? Qual delas que vai ser distribuída? Se não exigir perícia. As duas. Aliás, as duas não, a primeira. A segunda, ela ultrapassa 40 salários mínimos. Ao ultrapassar 40 salários mínimos, o que vai acontecer? Vai, né, para a vara civil comum, procedimento comum, tá, gente? Tá? Então, por isso que aqui nós colocamos que o valor da causa impacta nas custas, na definição de competência, nos honorários de sucumbência e nas multas processuais, tá, gente? Então, isso vai impactar sempre, tá? O valor da causa. E depois, a gente, por fim, tem aqui, né, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, tá, gente? As provas, eu preciso juntar determinados documentos. Por exemplo, se é uma ação de alimentos, eu tenho um documento essencial, que é a certidão de nascimento, que vai provar o que? O vínculo jurídico entre o demandante e o demandado, né? A criança com o genitor ou a genitora, tá? Então, a prova, né, da documental, quais são, a gente pretende provar de que forma? Prova documental, prova testemunhal, dependendo se é reconhecimento de paternidade, por exemplo, prova pericial, se eu quero provar a extensão dos danos ou redução de capacidade laborativa, eu tenho que ter uma prova médica pericial, tá, gente? Então, o próprio artigo 320, ele vai definir a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quais são documentos indispensáveis de um modo geral, gente? Procuração, documento de identificação das partes, tá? Comprovante de residência, comprovante de rendimentos em função da gratuidade, tá? Assim, documentos assim indispensáveis. E, por exemplo, se é ação de alimentos, certidão de nascimento. Se é divórcio, eu preciso a certidão de casamento. Se é inventário, eu não posso fazer inventário sem certidão de óbito, tá? Então, se é numa ação de auxílio-doença, eu preciso mostrar a carta de indeferimento, o indeferimento administrativo. Além do indeferimento administrativo, laudos, todas as situações que foram juntadas e outras novas que, porventura, né, a parte tem. Então, sempre eu preciso uma ação de uso capião, eu preciso a planta, o memorial descritivo,
se tem matrícula ou certidão negativa do registro de imóveis, tá? Então, dependendo da documentação, por exemplo, eu até hoje falei com um cliente, olha, se a gente não conseguir a certidão negativa de de uma sucessão de posse para fazer de forma administrativa, no registro civil, nós vamos precisar, não temos outra alternativa, nós vamos precisar de quê? Fazer na via judicial, tá? Vai ter um custo maior, vai levar um tempo, mas lá a documentação ela é mais reduzida, tá? Então, o próprio 434, ele vai dizer, incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a aprovar as suas alegações, tá, gente? Isso a gente não deixa para um segundo momento, a gente já junta todos os documentos na petição inicial. Por quê? Se a gente não juntar os documentos, olha o que vai acontecer. Artigo 321. Tá? O 320 vai dizer que a petição inicial ela precisa ser instruída com todos, né, os documentos indispensáveis, aqueles documentos que nós listamos aí, se até vocês têm outros, por favor, podem listar, né, depois na petição de vocês, tá? Mas o 321, ele vai dizer o seguinte, olha, se o juiz, né, os auxiliares do magistrado, eles perceberem, né, que a petição inicial não preenche os requisitos do 319, então, prestem atenção, 319 são todos aqueles requisitos que nós estudamos, tá? E 320 o quê? A petição inicial será instruída com todos os documentos indispensáveis, tá? Eu lembro que teve na subseção judiciária de Uruguaiana, porque às vezes os processos, quando você distribui os processos, eles são redistribuídos em função da quantidade de processos que as subseções judiciárias da Justiça Federal têm. Aí nós distribuímos um processo em Canoas e ele foi redistribuído para Uruguaiana. Daí a gente tinha todos os documentos e naquela vara da Justiça Federal, eles exigiam o processo administrativo do INSS, que tinha tramitado no INSS, e todas aquelas informações, e às vezes do indeferimento, né, do pedido de auxílio-doença. E isso você não tem disponível, você tem que requerer junto ao INSS. Tá? E o INSS às vezes passa 15, passa 30, passa 60 dias e não tem. E teve numa das situações, eu coloquei, né, que a petição inicial ela estava devidamente instruída com todos os documentos indispensáveis para a sua propositura, e que aquela exigência ela estava impedindo o acesso à justiça, tá? E que era uma providência que não dependia da parte autora, e sim da parte ré, porque num primeiro momento nós pedimos que fosse oficiado o INSS e o juiz indeferiu, tá? E que o indeferimento, né, daquela situação impediu o acesso à justiça porque era um documento que dependia da vontade da ré, né, e que a ré podia fornecer, se ela não fosse intimada pelo juízo, tá, ela podia simplesmente não fornecer, tá? E daí o juízo, daí depois dessa petição, ele recebeu o inicial e intimou, no caso, o INSS para, né, citou o INSS para que apresentasse o processo administrativo, tá? Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Fala, Camila. Professor, mas qual a diferença desse artigo que tu acabou de ler para o 284 do Código Civil, que diz verificando o juiz que a petição não preenche os requisitos exigidos no 282 e no 283, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor
a emende ou complete no prazo de 10 dias. Tá. Você está pedindo aqui do 300... Isso, 321 que o senhor acabou de ler. Qual a diferença dele para o 284? 284. Eu não sei onde é que tu está vendo. O Código Civil que ela falou. O Código Civil? Desculpa, que eu... No Código Civil, onde é que ele está? Acho que está aqui o ECA. Eu só abri o Código Civil. Do Código Civil, artigo 284. Não? Não, prof, na verdade é no 284 do Código de Processo. Sim, mas tá. Aqui todos os processos estão sujeitos a registro. Está olhando no certo? 284? Aqui é esse que eu estou mostrando. Deixa eu verificar, só um minutinho. Dá uma olhadinha para ver se está no código certo, não está no CPC 73. Deixa até eu entrar aqui no CPC 1973. Sim, prof. É de 73 que eu estou olhando, tem razão. Tá, então ok, perfeito. Tá aqui ele, tá? Tudo certo, gente. Tá? Então, nós estamos, né, até por isso que ele está todo aqui riscado, né? Porque ele foi revogado, tá? Daí vale o de 2015, tá? Certo. Mas é praticamente claro, aqui ele aponta outros artigos. É o prazo. Eu acho que ela ficou na dúvida por causa do prazo, né? Exatamente. Ele fala 10 e agora fala 15. Exatamente, né? Então, voltamos... É isso mesmo, colega, obrigada. 300. Mas tudo certo, gente, não há nenhum problema, tá? É porque aqui os prazos, eles foram padronizados de 15 dias, tá? No CPC 15. Com exceção do embargos de declaração, que são 5 dias, todos os demais prazos, a não ser às vezes que o juiz fixa, né, 10 dias, tem algumas situações 5 dias, mas são algumas situações muito específicas, né? Por exemplo, às vezes que é para mostrar sobre os dados assim muito específicos, por uma era da intimar em relação de uma audiência, mas é apenas do link, né? A audiência já tinha sido anunciada há bastante tempo, né? Está claro? Então, esta situação aqui, gente, está mostrando que a gente... os documentos, eles são necessários, e aqueles documentos que nós apontamos há pouco para vocês, aqueles documentos indispensáveis, e dependendo da causa, aqueles documentos, assim, importantes, tá? Deixa eu ver aqui, já falamos, tá? Né? Quando o processo ingressa na fase instrutória, as partes são intimadas para especificar se tem outras provas a produzir, tá, gente? Ali, principalmente da questão do saneamento, que eu apontei para vocês. E aqui, gente, a opção, o último ponto, o último requisito da petição inicial, porque também vai ser uma emenda lá do artigo 321, tá? Se o autor, ele pretende ou não a realização da audiência de conciliação ou mediação, gente, aquela audiência que é realizada pelo Sejusc, tá? O autor, ele pode manifestar o interesse na petição inicial ou o desinteresse, tá, gente? Ele pode requerer
a audiência de conciliação ou já de imediato o desinteresse. Isso está previsto aqui no artigo 334. Tá? Mais um passo. Tá? Então, aqui vai, né, falar exatamente das questões da audiência de conciliação que a gente vai fazer aqui, né, em algum momento. Tá? E a questão do não comparecimento injustificado, que está aí no parágrafo 8º, né, gente? Do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. O que isso significa, gente? Que é considerado um desrespeito, né, à própria justiça, e aquele que não comparecer e não justificar, tá, ele será multado, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. E a parte pode constituir representante por meio de procuração específica com poderes, né, para negociar e transigir, tá? Com isso, meus amigos, nós fechamos e eu vi que alguém aqui tinha a mão levantada que já pode falar. Não, professor, me dê licença que eu tenho que retirar, tá? Ok, tá? Estamos fechando. Boa noite, Eric. Lembra de ver com um colega se tu não for fazer a petição individual, tá? Tatiane, pode falar. Professor, uma dúvida. Essa questão da audiência de conciliação, eu fiquei na dúvida entre necessariamente a audiência de conciliação, por acaso a parte autora pode abrir mão e vai direto para a IJ, isso? Eu achei que fosse obrigatória a audiência de conciliação. Não. Como regra, você daí precisa justificar, tá? Eu vou estar demandando, é uma primeira tentativa de solução, gente. É uma primeira tentativa de solução. Tá? E claro que culturalmente nós estamos mais lapidados para o litígio do que para o consenso, né? O acordo. Tá? Por exemplo, hoje eu insisti com o cliente que é vantagem, que todos os elementos do processo mostram, né, que é improcedente os documentos que ele me passa e até levam a ele ter, digamos, uma condenação alta, tá? E ele não abre mão porque ele escuta a quem diz o que ele quer ouvir. Né? Às vezes, as partes, né, elas, por exemplo, ele me passou um laudo de um produto, de um óleo que ele utiliza, de cara, este óleo dá insalubridade em grau máximo, não tem o que discutir. É só olhar, mas fulano me falou, digo, ok, ele está falando o que tu quer ouvir. Né? Daí me deu um documento lá para a questão provar que o reclamante não recebia aquele salário. Daí eu olhei para o documento e digo, olha, está aqui exatamente o que ele aponta, é prova contra. Então, estão percebendo que eu não tenho nenhum documento que possa... E daí eu falei do acordo, pá, o cara enlouqueceu, né? Mas vai tomar uma condenação, gente. Isso é muito triste, mas as pessoas, às vezes, elas escutam, né, o que elas querem ouvir, não o que elas devem ouvir, tá? Entendi. Então, na verdade, não é regra, mas não uma obrigatoriedade que se passe pela audiência. Mas eu vou dizer, o autor, quando ele não apontar isso na inicial, vai haver a emenda lá do 321, tá? Apontando que ele esclareça em relação à audiência de conciliação. Ah, interessante. Tá? Se não apontar, sempre... provavelmente o juiz vai mandar emenda. Exatamente. Se você não manifestou nenhuma situação, daí você precisa dizer, olha, já houve várias tentativas de forma extrajudicial de compor a situação e não foi possível. Tá? Mas, normalmente, há essa indicação para
a audiência de conciliação. Daí as partes, elas precisam, né, às vezes é banco ou empresa, né, se é o poder público, Estado, e haja uma definição, uma prática de não fechamento de acordo, daí os juízes já não marcam a audiência de conciliação. Ou alguém que é bastante demandado e nunca fecha acordo também. Entendi. Muito bem, meus amigos. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Pessoal, certo, então professor. vocês formem as duplas, os trios aí, para fazer a nossa petição inicial, tá? Então, a petição inicial, nós estudamos todos os elementos, todas as situações, tá? E daí, se tiver dúvida, na semana que vem, no início da aula, nós tiramos as dúvidas aqui no início da aula, tá bem, gente? Porque vocês terão em torno de 15 dias para postar aí a petição inicial, tá bem? Daí, então, nós estamos fechando a aula de hoje. Eu desejo, assim, uma ótima noite para todos, um bom final de semana, boa semana, e nos vemos aqui na próxima sexta, tá? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos, tá, gente?